O grande ponto de tensão que faz essa mudança no Evangelho de Marcos é precisamente a compreensão que os discípulos têm a respeito de Jesus. O Evangelho, não somente Marcos agora, mas todo o gênero Evangelho, ele foi dado para nós, para nos ajudar a responder uma única pergunta: quem é Jesus? Essa pergunta, trazendo para os nossos dias agora, ela tem sido respondida pelos mais diversos grupos, e as respostas são as mais distintas. Se você for, por exemplo, para uma pessoa da nova era, dessa espiritualidade sem religião, ela vai tentar trazer Jesus para o lado dela. Se você for para um lado mais conservador, político, você vai ter Jesus sendo trazido para esse lado. Se você for para um lado mais progressista, você vai ter Jesus sendo levado para esse lado. Se você vai para a igreja católica, você tem um Jesus lá. Se você vai para os mormons, você tem Jesus lá. Se você vai para o islamismo, você tem Jesus lá. O ponto é que este homem nazareno, que viveu há 2000 anos atrás, ele é tão magnético que nenhuma religião, movimento político, qualquer narrativa, qualquer que seja, ousa rejeitá-lo. A grande questão que Marcos coloca diante de nós não são as possíveis respostas, mas o que ele de fato diz de si mesmo. E como cremos, o que ele diz de si mesmo não deve ser entregue às nossas próprias elucubrações, os nossos achismos, mas tem que ser visto a partir da palavra. E na palavra, no Evangelho de Marcos, ele é apresentado como Filho de Deus, como um ser divino que se encarna. Ele é apresentado como aquele que foi prometido no Antigo Testamento, como sendo o objeto das profecias do Antigo Testamento. Ele é o Senhor poderoso sobre mar, Senhor poderoso sobre as enfermidades, Senhor poderoso sobre demônios e sobre principados. Mas o ponto é que, à medida que o Evangelho vai avançando, do capítulo 1 até o capítulo 8, Jesus vai fazendo milagres. Ele vai, nesses milagres, explicando um pouco de quem ele era, mas uma pergunta se torna comum: quem é este homem? Quem é este homem? Quem é este homem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jairo está perguntando depois que ele ressuscita a sua vida: quem é esse homem? Os fariseus estão: quem é esse homem? De tal maneira que ele está, à medida que faz milagre, revelando, mas parece que as pessoas não o compreendem. Quando a gente chega no capítulo 8, ele vai apresentar uma razão. Ele vai apresentar um ponto muito interessante, que a falta de compreensão de quem ele é não é um problema cognitivo. Ou seja, as pessoas não conseguem reconhecer quem ele é porque não têm informação, mas por causa da incredulidade. É uma disposição do coração que molda a maneira como ela olha para Jesus. Assim, então, o nosso desafio é lembrar que qualquer que seja a resposta que você tem dado a essa pergunta nessa noite, seja uma resposta incrédula, seja uma resposta crédula, somente Jesus é o único de corrigir os nossos olhos espirituais. Somente Jesus, por sua palavra, é capaz de corrigir a sua visão a respeito dele por meio do texto. Essa é a razão, então, porque eu quero convidar você para abrir o texto comigo e ler o que ele próprio diz, para que você possa, por sua própria exposição à Escritura, ouvir a própria voz dele e ver se de fato o que eu falo está condizente com a Escritura.